Vamos aprofundar o assunto de sobrevivência em climas quentes? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre clima quente. Eu já em vários vídeos citei algumas coisas, já falei algumas coisas, mas hoje eu quero falar algumas dicas muito úteis para quem estiver passando por uma situação de emergência ou sobrevivendo numa área com essa característica. Eu lembro que o Brasil, ele, mesmo sendo muito grande, ele em todos os nossos biomas, ele tem temperaturas muito elevadas. Mesmo nas regiões mais frias do Brasil, são regiões de clima temperado, que na época do verão o clima é muito quente. Então é bem interessante que nós aprendemos esses conhecimentos sobre esse tipo de região, porque vai ter aplicação em todo o Brasil. Então, a primeira dica são as roupas. Procure usar roupas leves. Então, uma camiseta, uma calça mais fina, alguma coisa que não retenha demais o calor no seu corpo. Então, roupas leves e, preferencialmente, de cores claras. Por quê? Porque isso vai refletir o calor. Então, roupas bege, caqui, branca, cores mais suaves que possam refletir o calor. Então, primeira coisa, as nossas roupas. Segundo, hidratação. Eu preciso estar tomando água constantemente num clima quente. Não é tomar muita água de uma vez só. O que acontece? Quando você está passando por um calor muito grande, chega numa fonte de água e toma água muito rápido, o seu corpo percebe que você tomou água demais e aciona o mecanismo do seu suor. E você perde toda a água que você tomou. Porém, junto com a água, o suor, quando ele sai, ele leva junto vários sais minerais importantes para o seu corpo. Então é comum, eu já passei por treinamentos pesados em regiões de climas quentes, é comum as pessoas terem cãibras, porque estão suando demais, estão perdendo muitos sais minerais e a musculatura começa a reagir com o sintoma da cãibra. Então, por favor, a hidratação ela é constante, certo? Porém, aos poucos. Então eu vou tomar pouquinho. Uma dica é que quando a gente coloca a água na boca, a gente não engole direto. A gente fica bochechando, porque com isso eu vou molhar as glândulas de saliva da boca, elas vão se hidratar e isso vai me tirar um pouco aquela sensação de sede. Então é importante, tome aos poucos e vai prosseguindo. A quantidade de água necessária para uma pessoa em dias normais é de, no mínimo, 2 litros. Né? Essa é a quantidade ideal mínima de água. Se você puder tomar mais, melhor. Mas, em regiões quentes, você vai precisar de mais ainda do que esses 2 litros. Então, se você estiver sob regime de restrição de água, lembre-se disso. Tá? Vá tomando aos poucos, mais o dia inteiro. Divida a sua água de forma que a sua hidratação seja constante. Caso você comece com os sintomas de insolação, ou você já teve queimaduras mais graves do sol ali, você está passando por aquelas sensações de queimadura, de ardência, está se incomodando muito, é interessante que você dê uma caprichada na sua hidratação, usando, por exemplo, água de coco, se você tiver essa disponibilidade. É interessante que você saiba fazer o soro caseiro. Tá? Então, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colherzinha de chá de sal por litro de água. Isso aí, sendo ingerido aos poucos e constantemente, vai hidratar o seu corpo rapidamente. O outro item é a alimentação. Então, falamos de roupas, falamos de hidratação, vamos ao terceiro item, alimentação. Evitem comidas muito gordurosas, evitem comidas muito salgadas. Então, se você come uma comida muito salgada, o teu organismo vai pedir mais água para poder dissolver aquele excesso de sal, tá? E manter o seu equilíbrio no corpo, o equilíbrio químico do seu corpo. Então a alimentação não pode ser muito salgada, mas também não deve ser sem sal nenhum, pelo aquele fato de que você, ao suor, você está eliminando muita coisa. Então você vai ter que comer alguma coisa, não adianta chegar, não, então vou comer só doce. Não, não é isso. Você vai ter que comer comida salgada, mas não
em excesso. E comidas leves também. Então procurar comidas, por exemplo, legumes cozidos, carnes cozidas, tá? Então evitar coisa muito frita, coisa oleosa, coisa salgada demais, como eu falei, mas que uma feijoada é um alimento péssimo para quem está numa área de clima quente. Ele vai suar demais, aquela gordura vai exigir do seu organismo. Tanto que quando a gente come feijoada, a gente vai dormir depois do almoço, ou vai descansar depois do almoço, porque o organismo precisa parar, porque é uma bomba calórica gigantesca e a gente tem que tratar tudo aquilo. Então, por favor, alimentação leve, com sal moderado, tá? E dando preferência para as coisas cozidas. Vamos nos preocupar, já nos preocupamos com as roupas, com a hidratação, com a alimentação, com a exposição excessiva ao sol. Tá? Então vamos evitar a exposição excessiva ao sol, porque ela vai causar duas coisas, a insolação e a queimadura. Tá? Então, num primeiro instante, a sua pele vai recebendo aqueles raios do sol, vai queimando, 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 todo mundo conhece aquela sensação horrível da queimadura do sol ali na praia, quem exagera na praia normalmente sente isso. Tá? E eu lembro que se você estiver numa embarcação pequena, num barquinho de motor de popa, pescando, por exemplo, estiver se deslocando, o sol bate na água e reflete na sua cara. Então é muito importante passar um protetor solar na cara, principalmente na cara e nos braços, porque vai queimar muito, mesmo que o tempo esteja nublado. Os raios solares, eles passam pelas nuvens e chegam na gente. Então, procurar chapéus que protejam o rosto, principalmente, procurar roupas de manga comprida. Então, evitar aquela queimadura. E caso ela aconteça, ter como minimizar essa queimadura através de produtos que possam restabelecer a nossa pele, tá? Hidratar a nossa pele para que ela não se rache, não se perca depois. Então, tudo isso são medidas preventivas para evitar a queimadura. O uso de roupas adequadas e o uso de protetor solar. Inclusive, já recebemos perguntas de se a gente pode utilizar outros meios na natureza para tratar de queimaduras. Tá? Não tem nenhum pé de protetor solar no meio do mato. Existem alguns produtos que a gente pode conversar, algumas plantas, algumas coisas que a gente pode conversar com moradores da área. Como nós estamos falando para o Brasil inteiro, a planta que vai ter na Amazônia não é a mesma planta que tem no Sul, nem a mesma planta do Pantanal. Então pode ser que tenha alguma planta, por exemplo, a babosa, que não é em qualquer lugar que a gente encontra. A babosa é um produto que pode ser utilizado para hidratação da pele. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Se eu estou fazendo uma tarefa muito pesada, próximo a um rio ou uma lagoa, é lógico que se eu entrar na água, eu vou baixar a temperatura do meu corpo. Tá? Só lembrando que a água, as gotas de água são como se fossem lentes pequenas. Então, eu devo me secar. Eu não posso ficar exposto ao sol todo molhado, que eu vou me queimar. Isso aí acontece na praia, a gente já sabe como é que funciona. Então, a água é boa para esfriar o radiador do nosso corpo? É ótimo. Tá? Mas nós temos que evitar trabalhar molhado, exposto à luz solar. E os sintomas de insolação, quando você recebe temperatura e calor muito grande por muito tempo, tá? A insolação vai ser um problema seríssimo que pode lhe levar à morte. E o sintoma principal é tremer, suor frio. Então tem uma série de sintomas aí importantes que nós devemos evitar. Ou seja, nós devemos evitar a exposição ao sol. E como que a gente faz isso? Raciocinando com a divisão das tarefas que nós temos que fazer ao longo dos horários do dia, certo? Então, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho muito pesado, eu não vou fazer esse trabalho pesado ao meio-dia. Se eu vou fazer uma caminhada, eu caminho até umas 10h30, 11 horas e paro. E espero o sol baixar até 2 horas da tarde, pelo menos, eu vou ficar parado, tá? Numa sombra, aguardando o sol baixar. E aí eu prossigo na minha caminhada. Tá? E períodos de descanso. Então eu preciso descansar daquelas tarefas para que o corpo possa se recompor daquele excesso de temperatura que ele passou durante aquele período. Ok? Então, vou relembrar para vocês rapidamente: roupas leves, claras,
hidratação, alimentação adequada, evitar as queimaduras e a insolação, em último caso, e dividir os horários para as tarefas que você vai fazer. Vocês veem que são conhecimentos simples e podem ser aplicados em qualquer atividade, ok? Prepare-se e sobreviva.